Graças a Deus por esta rica e preciosa oportunidade de estarmos na casa do Senhor para adorarmos, engrandecermos e enaltecermos o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Até terça-feira nós demos aqui um estudo sobre os segredos de uma igreja bem-sucedida. Estava meu coração em trazer uma palavra nesta manhã sobre a procura de uma igreja perfeita. Mas eu vou deixar essa mensagem para que você venha aqui na terça-feira para você saber se tem uma igreja perfeita, né? Mas o Espírito Santo me direcionou. Esta palavra já está no meu coração, mas o Espírito Santo me direcionou hoje para estar pregando no livro de Hebreus, capítulo 11. Uma palavra muito conhecida, mas o Espírito Santo, que conhece os nossos corações, sabe aquilo que nós precisamos e necessitamos. Ele que atua e conhece as nossas muitas necessidades. Estaremos livro de Hebreus, capítulo 11, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto ainda falava. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcanceu testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Amados, nós estamos vivendo pela fé. Nós vivemos uma vida em Deus pela fé. E se você não tivesse fé, você não estaria aqui sentado hoje, ouvindo o pastor da igreja, ouvindo os louvores, a adoração. É este motivo que nós estamos aqui. Nós temos fé em Deus, fé no Senhor, e aí nós entendemos que é impossível agradar a Deus se nós não tivéssemos fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. E nós somos gratos a este Deus, porque nós cremos que o Senhor nosso Deus tem nos sustentado com a sua boa mão. Você está respirando porque Deus está dando ar para você respirar. Você está olhando, falando, caminhando, porque Deus está nos sustentando. E é esta fé que nós temos. E quando nós vemos a fé destes homens que viveram e olharam através daquilo que Deus tinha prometido. As promessas de Deus, irmãos, na minha e na sua vida, estão firmes, porque aquele que prometeu é aquele que vai cumprir na minha e na sua vida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você tem esperado do Senhor? E a prova das coisas que não se vê. E às vezes é interessante, quando nós praticamos a nossa fé. Nós cremos que Deus vai dar. Podemos nem estar vendo, mas Deus, Ele é poderoso. Por isso que é necessário aquele que se chega diante de Deus ter fé. Irmãos, fé não é ser positivo ou negativo. Tem pessoas que são positivas, já viu? Pessoas que têm um espírito positivo, né? E outros já são negativos, né? Não fica com aquela negação, mas fé é diferente. É crer no impossível. É crer naquilo que não está vendo, mas saber que Deus vai dar. Deus vai realizar. E aí nós entendemos que esta fé, a Bíblia nos diz que se tiveres fé do tamanho de uma semente de grão de mostarda, transportarão os montes de um lado para o outro. Irmãos, a semente de mostarda é uma das menores sementes, mas quando ela produz um arbusto muito grande. Eu quero dizer para você que nesta manhã, quem sabe a tua fé está como um grão de semente de mostarda, mas já é importante, porque com esta pequena fé, nós estaremos transportando os montes de um lugar para o outro. Jesus, quando encontrava alguém, e ele falava: através da minha fé, você vai ser curado. E há alguns momentos, ele viu na vida de alguém fé, né? E eu já vi pessoas e até pastores, amigos, dizendo: eu não tenho mais fé nisso, eu não tenho mais fé naquilo. Irmão, a última coisa que nós podemos perder é a fé, é a esperança que Deus possa realizar alguma coisa. Fé não pode se perder. Fé tem que ter todos os dias. Mesmo não vendo aquilo que pode, você está sabendo que Deus prometeu para você, mas você não está vendo condições, mas você está vendo que Deus está trabalhando. Irmãos, fé é algo tão tremendo, porque não é algo sobrenatural, né? Quando falamos em fé, irmãos, é algo sobrenatural. Quando nós lemos aqui esta passagem, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: nós entendemos que pela fé, os mundos, não está falando um mundo, os mundos, toda a galáxia, todo o complexo que foram realizados, por quê? Pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito
do que é aparente. O nosso Deus, Ele é tão grande. E alguns irmãos e irmãs que já estudado e estudam a astrologia, sabem que nós não temos só a Terra, o Sol, a Lua, Marte, mas tem uma galáxia de estrelas, de planetas. Nós não vamos entrar aqui no mérito, alguns são mais polêmicos. Existe vida fora da Terra. Eu não quero saber se tem vida fora da Terra ou não. Eu quero saber que Deus colocou esta terra para este povo habitar, deu fé para este povo ser abençoado. Então nós sabemos que este Deus criou através de todas as coisas, pela palavra dele foram criadas todas as coisas. Quando nós lemos Gênesis, Deus falou: haja luz e houve, haja separação, fez os animais, fez tudo para que nós desfrutássemos através da palavra, e é pela fé, e nós entendemos que não houve uma evolução, houve uma evolução, a terra, isso, aquilo. Deus falou e houve, e nós acreditamos, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, que Ele fala, Ele cumpre, Ele muda situações, e Ele criou todas as coisas, que aquilo que, de maneira que se vê, não foi feita do que é aparente. Deus, Ele é o arquiteto de todas as coisas. E aí, nós se estendendo pela palavra, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício de Caim, pela qual alcançou testemunho, de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel apresentou ao Senhor, pela fé, um sacrifício que agradou a Deus, e deu testemunho, de que era justo, e Deus, Ele se agradou. Deus viu o coração de Abel. Outra passagem que nós vemos aqui, a fé de um homem, Enoque. A Bíblia diz que ele foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque o próprio Deus transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Nesta noite, nesta manhã, que possamos agradar, que tenhamos fé, que o Senhor está no meio do seu povo, nesta reunião, através do Espírito Santo de Deus, que Ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece a tua família, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece aquilo que você precisa nesta manhã, e Ele está olhando, vendo se você tem fé para receber aquilo que você precisa. Porque se você falar assim, eu não creio, se você falar assim, eu não tenho certeza, Deus não vai honrar a tua fé. A Bíblia diz que Enoque foi transladado. Imagine um homem que andou com Deus, e Deus falou assim: a fé deste homem é tão grande que eu vou levar para a minha glória, vou translandar. E a Bíblia diz que o corpo dele não foi achado, não se foi achado, porque Deus transladara, e não, para que não ver a morte, e não foi achado. Então nós entendemos que Deus se agrada daqueles que têm fé. A hora sem fé é impossível agradar a esse Deus. É impossível agradarmos. Eu estou aqui, estou doente, estou necessitado. Pastor, ora, unge. O senhor está enfermo? Amanhã eu vou no médico. Nós entendemos, irmãos, que tem algumas situações que nós precisamos passar no médico, precisamos ser clinicado, mas há uma necessidade urgente que médico não consegue resolver, há uma necessidade que os especialistas não conseguem resolver, e às vezes nós
na última instância, agora eu vou aos pés de Jesus. Mas nós temos que crer, irmãos, que uma dor de cabeça Deus pode curar, como a sogra de Pedro. Deus pode curar câncer, Deus pode curar Covid, Deus pode curar problemas renais, na visão, no cérebro. Deus atua em todas as situações, mas nós temos que crer que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. É esse Deus que nós estamos servindo nesta manhã, e é necessário. Pastor, sei lá. Não, eu creio que Deus pode mudar a situação da minha vida. E eu não estou só falando também de saúde, mas estou falando também de relacionamentos, de todas as questões e áreas da nossa vida. Deus pode realizar algo através da nossa fé. Pastor, as portas estão fechadas, não tem como abrir, mas eu tenho fé que Deus vai abrir. Deus vai me dar um emprego novo, Deus vai abrir a porta das finanças, Deus vai abrir a porta do meu casamento, Deus vai abrir a porta dos meus relacionamentos, porque Deus é Deus, né? E às vezes a gente encontra pessoas, né? Por esses dias conversei com um irmão e falou assim: será que ainda eu tenho condições de casar? Pela minha idade? Não está aqui hoje não. Tem, irmãos, tem, mas eu tenho, Deus, Ele é poderoso. Irmão Adelino aqui está com 74 anos, né, irmão Adelino? Janeiro vai casar de novo, e é assim. E às vezes alguns jovens não têm mais fé, não têm esperança, mas Deus quer nos renovar a nossa fé, e é bom, né? E é bom. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é fiel. E às vezes nós perdemos a esperança, mas Deus quer nos renovar a esperança até para a árvore que foi cortada. Jó diz, porque há um renovo. E eu quero dizer para você nesta manhã, que se você precisar, tem renovo de Deus para o teu coração. Aleluia. Pai, papai, quem diz, às vezes você fala assim: papai, Senhor, eu quero ver o meu filho dentro da igreja, o meu esposo. Ainda há esperança, porque ainda há vida. Não perca a fé. Mas o meu esposo, minha filha, o meu filho está lá naquele lugar. Não perca a esperança, porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Não perca a fé, amados. Não perca a fé. Deus não se agrada daqueles que não têm fé. Deus não se agrada daqueles que, não esperam nele. Não espere do pastor, não espere do ministério, não espere da igreja. Espere somente do Senhor, aquele que é poderoso para realizar aquilo que precisa na sua vida. Falarmos de Noé. Que fé, irmãos. Um homem no meio de um lugar que não tinha mar, não tinha rio, e o Senhor levanta aquele homem e diz assim: agora você vai fazer um barco, vai colocar o povo dentro, vai pregar para este povo e dizer que eu vou acabar esta terra com água. E aqueles que crerem nessa palavra e tiver fé, vai entrar nesse barco e vai ser salvo. Agora imagine um homem. Deus dá um projeto muito grande, muito grande. Tem que ter fé, irmãos. E às vezes alguém olha para o teu projeto, para aquilo que Deus deu na tua vida, e diz assim: será? Mas se você olhar e falar assim: eu tenho fé, e eu creio que Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir. Noé começou quem sabe, ir buscar madeira e pregar a palavra, dizer: olha, Deus vai destruir
mundo através das águas. Quem sabe alguém olha, esse homem está doido, hein? Aí começa a se formar aquele barco, aquela arca. A Bíblia diz que era uma arca. Tinha que ser bem vedado, fechado, porque Deus deu uma ordem a Noé que ele levaria espécies de animais juntamente. Essa história, desde criança, a gente ouve no trabalho com as crianças, e às vezes, né? Mas Deus, ele deu fé para aquele homem. Imagine as pessoas, quem sabe, rindo de Noé. Ei, homem louco. Quem sabe passava, aí, mais um ano a esse homem, porque levou muito tempo para que ele fizesse aquela arca. E ele pregando e falando. Mas quem tem fé, entra na arca e é salvo. Quem tem fé passa, né, pelas dificuldades, mas sabendo que o Senhor está conosco. A Bíblia diz que divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e ele lá construindo, pregando, né, dando o acabamento para aquela arca, e chegou o grande dia. E a Bíblia diz que os animais tinham que estar ali naquela arca. E chegando-se aos animais, porque Deus é quem dá a ordem, viu? Deus, imagine, um elefante, um rinoceronte, as aves, cobra, tantas espécies que temos, e entrando naquela arca. E alguém olhando assim, aí, esse homem pirou mesmo. Esse homem está doidinho. E aí quando Deus terminou, ele foi lá e fechou por dentro a porta. A família de Noé estava dentro. E eu quero que nesta manhã a sua família esteja dentro da arca, dentro da proteção de Deus, porque você tem fé. Que a sua família seja abençoada por Deus. E quando falamos em arca, nós entendemos que ali Deus protegeu, porque ele teve fé, não temeu, né, aos falatórios, aqueles que estavam, às vezes até chateando a Noé, mas ele entrou, preparou a arca, e Deus condenou o mundo, e ele foi herdeiro segundo a sua fé. Se ele não tivesse fé, irmãos, ele ia falar, não vou construir isso não, trabalho, né? Mas ele teve fé, e a sua família foi protegida e guardada daquela terrível destruição. A Bíblia fala, um dos homens que tiveram muita fé, Abraão, ele foi chamado por Deus. E Deus falou, olha, eu vou te dar uma herança. Vou te dar uma herança. E quando nós falamos em herança, irmãos, quando falamos em heranças, nós somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros. E às vezes a gente, muitas vezes eu vejo algumas situações de quando a pessoa, nesta vida, consegue muitas coisas, ele vai ter que deixar uma herança para alguém, né? Quando tem um familiar, um filho, um parente, quando não tem, vai ter que deixar para alguém. E tem briga, às vezes, não tem briga? Você vê que, às vezes, no cemitério lá, eu vou ficar com essa parte, eu vou ficar com aquela, eu vou ficar com isso. Quando a pessoa não tem muita coisa, eu vou ficar com aquela roupa, eu vou ficar com aquele anel, eu vou ficar com aquela, né, com aquela xícara e tal. Mas, às vezes, até briga dá. Mas Abraão tinha uma herança de uma terra prometida. E Deus falou assim, eu vou te dar esta herança. Mas eu vou te dizer,
Você vai ter que sair do meio da tua parentela, da tua casa, e para um lugar que eu vou te mandar. Agora imagine, irmão, sair do conforto que você tem, da casa do seu pai, né? Que muitos não querem mais nem sair da casa do papai, né? Mas ele falou assim, não, eu vou porque Deus me revelou. E às vezes, irmãos, nós temos que tomar algumas atitudes para recebermos a nossa herança. Ele habitou na terra da promessa como terra alheia, e morou em cabanas, né, com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus prometeu e cumpriu na vida de Abraão. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, é o que nós temos que fazer, ouvir o que Deus tem. Amados irmãos e amadas irmãs, nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, conhece o presente e Ele conhece o meu e o seu futuro. E às vezes, irmãos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos o tempo de Deus. Mas Deus está trabalhando na minha e na sua vida. E há um tempo que Ele está trabalhando. E as promessas dEle, como cumpriu na vida de Abraão, Ele vai cumprir na sua vida. Confia, irmãos. Você vai receber a herança de Deus para a sua vida. Mesmo você morando, né? A Bíblia diz que ele morou em terra alheia, em cabanas, juntamente com seu filho Isaac e Jacó também, os seus herdeiros da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Abraão recebeu a sua promessa. Ele foi o pai de uma grande nação, um homem próspero diante do Senhor, um homem que foi provado. A Bíblia diz que também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. As promessas de Deus na nossa vida, nós não podemos até nem estar vendo, mas nós estamos crendo que Deus vai realizar. Imagine uma mulher, já passou da menopausa, né, uma mulher com 90 anos, um homem com 100 anos, conceber um filho. Mas para o meu e o seu Deus não há nada impossível. Aquela mulher, já com a sua, né, fertilidade, quem sabe já perdeu o costume das mulheres, mas Deus falou assim, eu prometi e eu vou cumprir, e Deus cumpriu, e nasceu o seu filho, que foi herdeiro de tudo aquilo ali. Deus, Ele cumpre na nossa vida, irmãos. Deus conhece. Sara até riu. Sara até, quando o anjo visitou, riu, mas Deus conhece os nossos corações. A Bíblia diz que Abraão também, ele era um homem de fé. Deus tinha prometido um filho a Abraão. Deus tinha prometido que daria um filho, e agora prova Abraão. E às vezes, irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, Deus prova a minha e a sua fé. Você crê nisso? Deus prova para ver se nós somos realmente crente. Crente, irmãos, lavado, remido no sangue de Cristo, não vive de aparência, mas vive pela fé. Vive pela fé. Por quê, pastor? Porque Deus deu um filho a Abraão, e agora fala assim, Abraão, eu quero teu filho. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus provou, né? Deus provou, Deus tentou Abraão.
Quem sabe você fala assim: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me prometeu, mas Deus, quando promete, Ele cumpre todas as coisas na nossa vida. E Deus falou assim: eu quero teu filho como sacrifício, e eu quero provar você. Quem sabe, irmãos, você está falando assim: Deus está me provando. E há momentos na nossa vida que Deus nos prova mesmo, para ver se somos ou não somos cristãos, somos filho dele. Imagine um homem já com uma idade avançada, que teve o seu filho com uma idade avançada, agora Deus falar: eu quero teu filho como sacrifício. E a Bíblia diz que Deus permitiu que Abraão subisse o monte para oferecer o seu filho. Quando ele levantou o cutelo para tirar a vida daquele menino, Deus bradou e trouxe ali um animal para que fosse sacrificado. Você crê que Deus vai te dar livramento na tua vida? Deus está te provando, e há momentos que você fala: não aguento, mas Deus diz: pode continuar, que eu estou contigo em todos os momentos. Deus nos prova, amados. Deus prova no psicológico, Deus prova nas finanças, Deus prova a gente em tantas coisas, mas Deus diz ao meu e ao teu coração que Ele está comigo e contigo, aleluia, para te abençoar, aleluia. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele... Abraão diz que, sendo já lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Ele pensou: se Deus me deu, se Deus me prometeu, mesmo que eu matar meu filho, porque não era só matar, tirar a vida, mas também ele tinha que queimar o sacrifício. E ele diz: mesmo das cinzas, eu creio que a promessa que Deus fez, Ele vai restituir, Ele vai dar vida novamente ao meu filho, porque Ele prometeu. E aí também figura, Ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, e no tocante às coisas coisas futuras, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? O invisível. E aí que é o segredo da fé. Você não vê, mas você crê. Você crê que Deus, Ele vai realizar na minha e na sua vida. É o invisível, irmãos. Aquilo que eu não vejo, Deus já está preparando para mim e para você. Pastor, é um mistério. Porque eu creio que vai acontecer e Deus já está preparando lá no céu a minha e a sua vitória. Você crê no invisível? Naquilo que Deus pode fazer na tua vida? Moisés, ele creu. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
todos os tesouros do Egito, toda a condição social, toda a condição, de posição de um homem, em um reinado, mas ele olhou que ele tinha algo maior, e às vezes nós temos que olhar, é isso, irmãos, pela fé. Eu estou recusando todas as coisas deste mundo, todas as tentações, todas as coisas que nos oferecem para um dia estarmos com Cristo. Nós deixamos, para alguns, de vivermos, mas nós não vivemos para este mundo. Nós escolhemos ser maltratado como povo de Deus por um pouco de tempo e não ter o gozo do pecado do Egito. Nós escolhemos servir a esse Deus, recusando a bebida, o cigarro, a maconha, a cocaína, todas as coisas, a prostituição, porque nós sabemos que um dia nós estaremos com Cristo na glória, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele deixou as riquezas, mas estava ali aceitando o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, que tinha em vista a sua recompensa em Deus. Pela fé, também o mesmo Moisés, ele foi chamado para salvar, libertar aquele povo. E a Bíblia diz que nesse relato de Hebreus capítulo 11, pela fé, passaram um mar vermelho, como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Imagine, irmãos, quando falamos disso, às vezes pregamos, falamos, imagine o poder do nosso Deus para abrir um mar para o seu povo passar. E nesta manhã Deus está dizendo ao meu teu coração, eu posso abrir um mar para que você possa passar, e para que você passe lá na frente e você veja que eu sou Deus. Mas existem os egípcios que estão nos seguindo, que estão nos perseguindo, querendo nos matar. Eles vão morrer, porque Deus, Ele é poderoso. Irmãos, aqueles que querem tirar a sua vida, eles podem ir ficando pelo caminho, Por quê? Porque Deus te prometeu, e aquele que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Você crê que Deus pode abrir o mar vermelho para você nesta? Deus, Ele é poderoso. A Bíblia diz que também, além de passar pelo mar vermelho, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Imagine uma fortaleza, de uma cidade que tinha os seus muros, que a Bíblia diz que tinha quase 9 metros de altura, 6 de largura, e nesse muro morava pessoas, morava gente, um muro fortalecido, mas Deus, Ele é poderoso, porque quando Ele promete algo, Ele cumpre na minha e na sua vida. E se precisar um muro descer, vai descer, para a tua bênção chegar nesta manhã. Se precisar este muro descer, ele vai descer em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles rodearam por 7 dias e Deus deu vitória. E aquele que tem fé, irmãos, aquele que tem fé, caíram-se os muros, Deus deu o livramento e deu aquela cidade, mas tinha uma mulher chamada Raabe, uma meretriz. Ela não pereceu através da sua fé. Com os incrédulos, ela não pereceu com os incrédulos, escolhendo esconder em paz os espinhos. Deus, Ele é fiel. E aqui no versículo 32 diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, contando de Baraque, contando de Sansão, contando de Jefté, contando de Davi, contando de Samuel e dos profetas, dos quais, pela fé, venceram
venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Você crê nesta manhã? Deus pode fazer tudo isso na minha e na sua vida, aleluia. Nós somos filhos do Senhor. Pela fé vamos vencer reinos, pela fé vamos praticar a justiça, pela fé vamos alcançar as promessas de Deus, aleluia, e fechar a boca dos leões. Você crê nisso nesta manhã? O Espírito Santo de Deus, Ele conhece as nossas muitas necessidades. Creia nesta palavra, que o Senhor, Ele é poderoso para mudar situações, mudar situações na sua vida. Pastor, está crítico, o resultado chegou, não tem mais solução. Para o meu Deus tem, para o teu Deus tem. Deus, Ele dá livramento para o seu povo, seja a área que for da sua vida. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor do Senhor, o advogado dos advogados, o psicólogo dos psicólogos. Ele é o nosso Deus que pode realizar e fazer grandes coisas. Deus está no meio do seu povo e nós somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado. Que Deus possa abençoar o coração de cada um dos irmãos, que nós possamos estar na presença do Senhor com fé, esperança, crendo nas promessas que Deus fez ao meu e ao teu coração. Não perca a fé, irmãos, não perca a esperança, porque Deus está comigo e com você. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua estrutura, e Ele fala a nós nesta manhã: continue com esta fé, nem que seja pequenininha, né? Mas tenha fé em Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos.